Mensagem do colega Paganini, que sempre foi um grande entusiasta, tanto do Banco do Brasil de Francisco Beltrão, como da nossa AABB. Meus caros amigos e ex-colegas, funcionários do Banco do Brasil Francisco Beltrão. Ao receber o convite da Lloyd para o evento em 9 de outubro, com certeza fui o primeiro a confirmar a presença, adquirindo as passagens e reservando o hotel em Francisco Beltrão. Com a alteração da data para 16 e 17 de outubro, me agilizei e transferi as passagens e alterei a data da reserva no hotel. Com um novo adiamento para 30 e 31 deste mês e 1º de novembro, tudo foi água abaixo. Haja vista compromisso inadiável e intransferível para essa data. Assim, esclarecida minha ausência, em mente, pensamento e coração, estou presente, abraçando a cada um dos amigos e familiares que comigo conviveram e formaram a belíssima parceria de trabalho, harmonia e amizade. Quero cumprimentar a comissão organizadora pelo empenho e esforço, na certeza de que será um grande e inesquecível encontro, data marcante que é a celebração dos 50 anos de existência do Banco do Brasil em Francisco Beltrão. Presto minha homenagem de gratidão a todos os colegas que me ajudaram na parcela que me coube, juntamente com o Kassai, na gestão da agência entre julho de 87 e fevereiro de 1991. Sem a menor sombra de dúvidas, vocês, inesquecíveis colegas e amigos, foram os pilares fortes que sustentaram a agência e contribuíram para o cumprimento da missão que o banco a mim confiou naquele período. Incluo nisso os seus familiares, que sempre apoiaram e colaboraram com as iniciativas dentro e fora do banco. A eles, minha gratidão. Quero deixar também meu reconhecimento a todos os colegas que me antecederam e sucederam na agência, que sempre foi destaque no cenário paranaense e escola de formação de grandes administradores com os quais o banco pôde contar. Então, pedindo-lhes desculpas pela minha ausência, transmito meus parabéns a vocês e agradecimentos pela ajuda, participação e colaboração em tudo o que foi possível realizar. Que Deus os abençoe com bênçãos de saúde, paz, equilíbrio e prosperidade. No próximo encontro, farei de tudo para estar presente, independentemente da distância física que nos separa. Luiz Antônio Paganini, João Pessoa, Paraíba, 30 de outubro de 2015. Na época, a importância justamente, quando ela foi criada há 50 anos atrás, era desenvolvimento da região, era um banco voltado justamente para o desenvolvimento das empresas, das pequenas empresas, das pessoas também que tinham interesse em progredir, que eu tenho a conta desde que ela estava na Rua Antonina, onde hoje tem uma subrodoviária ou um ponto de ônibus, e ela tinha uma característica muito grande, que era fazer com que as pessoas se sentissem à vontade. A dificuldade era grande, mas nem por causa disso nós deixamos de ter um ótimo relacionamento com o Banco do Brasil. Eles tinham uma convivência muito grande e eram pessoas muito benquistas. São até hoje, mas na época a cidade era pequena, então a convivência era bem maior. Hoje nós temos uma relação boa, muito boa com o Banco do Brasil também, mas nós temos uma amizade com as pessoas, porque nós sempre fomos muito bem tratados pela agência local, e a importância dela na região é muito grande. Nós tivemos aí vários financiamentos, vários empréstimos através do Banco do Brasil, e sabe que empresa para crescer, dificilmente ela tem um lucro suficiente para fazer os investimentos que precisa. E o Banco do Brasil, nesse caso, sempre foi o intermediário, quando não direto com o Banco do Brasil, através do Banco do Brasil para pegar os valores necessários no BNDES. Até aconteceu um fato pitoresco comigo e eu fui conversar com o superintendente. Na época, o sobrenome dele era Rato, o senhor Rato. Eu acabei chegando no hotel de manhã e a reunião com o superintendente era às 5 horas da tarde. E depois do almoço eu resolvi dar uma cochilada. Aí falei com o porteiro, eu preciso que vocês me acordem sem falta
às 4 horas da tarde, que às 5 horas eu tenho um compromisso muito sério. E eu deitei despreocupado, me acordei às 5h30 da tarde. Aí complicou. Eu digo, e agora o que eu faço? Aí eu liguei para ele, ele falou, qual é o problema? Eu digo, o problema é que eu tinha uma reunião com o senhor às 5 horas. Infelizmente, eu deitei e dormi. Me acordei agora. Tem condições de o senhor me atender ainda? Ele não tem problema, pode vir para cá que eu lhe atendo. Quer dizer, foi muito gentil, mas é uma coisa que aconteceu que dava para ver o relacionamento que nós tínhamos com o banco. Eu não esqueço porque o sobrenome dele era o Seu Rato e era uma pessoa muito gentil. Quem é mais antigo no banco vai se lembrar, e é da região, vai se lembrar do seu senhor Rato, que era o superintendente na época do Banco do Brasil. Inclusive, por satisfação nossa, agora nesses dias vamos ter em Francisco Beltrão um encontro das pessoas que fizeram esta agência. É uma satisfação para nós podermos revê-los e dar os parabéns a eles que fizeram com que a agência de Francisco Beltrão, a ABB de Francisco Beltrão, onde se reúnem os funcionários, seja hoje um ponto de encontro muito bom. A agência é, na verdade, aquilo que os funcionários fizeram. E eu quero dar a eles os parabéns e dizer que estamos nos congratulando com os 50 anos da agência de Francisco Beltrão. Parabéns aos funcionários que fizeram esta agência, esse Banco do Brasil de Francisco Beltrão. Sou funcionário aposentado do Banco do Brasil e fui o primeiro menor aprendiz da agência de Francisco Beltrão. Eu sou do Rio de Janeiro, fiz concurso no Banco do Brasil naquela cidade e fui nomeado para trabalhar em Maringá. Comecei a trabalhar em 1965. Em 1966, eu fui designado para trabalhar como adido em Francisco Beltrão. Chegando em Francisco Beltrão, eu encontrei a seguinte situação. O senhor Fernando como gerente, o senhor Samir como subgerente, o senhor Sebastião Rodrigues como chefe da CREAI, o senhor Edgar Dias como ajudante de serviço, o senhor Mendonça como investigador de cadastro, e os senhores Tomé e Carlos Prior como fiscais da CREAI, e os senhores Fernando Botelho, Artemio e Pedro, não sei se esqueci algum, e nem se um desses três tinha alguma comissão. Os adidos que vieram comigo de Maringá foram Hélio Barroso e Jair. Posteriormente, outros adidos chegaram. Um eu sei que era Quentinho, o outro só o apelido de Bergamota. Depois, o Rubens Barroso, que eu conheci bem, eu não sei se já estava aqui ou chegou depois. Depois, outros funcionários chegaram de concursos no Paraná, eu acho. Albari, Ari Alisk, Mário Montruc, Agentil, Gentil, é bom não confundir Gentil com Agentil, todos dois foram gentis. Bom, eu fiquei em Beltrão de junho de 66 a abril de 68. Aqui na cidade conheci várias pessoas, com destaque para o Polanski, que o primeiro nome eu esqueci, mas o militar Polanski serve melhor de referência. O Candim, chamado Cândido, o irmão Arcelino, Michel, que tinha o irmão Elias. Esses foram os que mais me relacionei com as pessoas da cidade. A minha estada aqui foi meio estranha em relação à minha vida no Rio de Janeiro, que é uma mudança de vida bem diferente, né? Por exemplo, naquela época, a cidade só tinha uma rua com calçamento paralelepípedo. O resto tudo era... Essa rua era Júlia Cid Cavaleiro. Nenhuma delas, todas as ruas eram terra batida, que quando chovia era aquela questão. Mas eu fiquei satisfeito, não posso negar nada. Apesar de querer voltar para o Rio, isso aí não me perturbou muito. Até porque eu tinha 21 ou 22 anos, logicamente eu queria voltar para aquela outra vida. Mas eu só tenho a agradecer às pessoas de Beltrão, principalmente a Jussara, a Lodge, todos esses que estão fazendo esse esforço para que essa
esse reencontro de funcionários aconteça de vez em quando. É isso que eu tenho a falar. Obrigado. O relacionamento com o Banco do Brasil, com a Raffer, desde o início da história da Raffer, já quase seus 40 anos de existência, sempre foi extremamente amigável. Isso faz com que a Raffer tenha tido bons frutos colhidos aí nessa sua passagem. O Dominoni, que quando me surpreendeu com a minha pequena alfaiataria, e ele, numa manhã, fazendo uma visita para mim, e essa visita eu levei uma grande surpresa, porque na época receber uma visita do gerente do Banco Brasil era uma surpresa muito grande, sabe? Vendo que os negócios eram importantes na época, mas existia a falta do dinheiro. E o dinheiro é que faria com que de uma pequena alfaiataria se tornasse uma indústria. E com isto, ele disse, então você compra as máquinas e me leva a nota fiscal que eu financio para ti. Dali, eu precisei não só do financiamento das máquinas, mas sim diversos empréstimos. E quando eu precisava pagar e que todo dia eu ia no banco levar o dinheiro que eu arrecadava, eu sei que todo dia eu ia falar com o Dominoni e dizia, Dominoni, a minha dívida está assim, eu preciso pagar, como que eu faço? Você tem venda? Ele falava, tenho. Tem trabalho? Tá bom? Tá ótimo. Eu corria atrás de trabalho porque ele dizia assim, ó, então você vai trabalhar que das tuas contas eu cuido. Isso me marcou muito, sabe? Me deixou, sabe aquela pessoa que fez com que acreditasse na minha palavra e na minha vontade de vencer. Outra pessoa que me surpreendeu foi a Branca. Aí surgiu um negócio de uma máquina com um valor muito grande. Eu cheguei nela e disse, Branca, eu preciso que você financie esta máquina para mim. Ela levou um susto. Aí eu disse para ela, Branca, coragem, acredite em mim, como outros gerentes já acreditaram em mim. E ela prontamente fez o empréstimo e a máquina, como todas as máquinas que foram compradas, foram financiadas pelo banco, e o banco sempre aí ao lado, auxiliando, apoiando, e assim a Raffer tem que parabenizar os seus 50 anos de Banco do Brasil, existente em Francisco Beltrão, pelos seus benefícios que trouxe a Francisco Beltrão, e com as suas parcerias com a agronegócio, indústria e comércio, população em geral, e assim fez com que Francisco Beltrão tivesse seu crescimento com o Banco do Brasil. Agradeço muito, fico muito grato com essas pessoas que acreditaram em mim na época. Satisfação muito grande em comemorar os 50 anos da agência Francisco Beltrão, né, onde eu fiz parte do funcionalismo por quase 27 anos. Ali vivi momentos muito felizes também, né, das quais eu guardo no meu coração, guardo na lembrança, nas recordações. E isso tudo também eu guardo com
uma recordação e vou levar isso para o resto da minha vida, porque o convívio dentro do banco foi muito bom, né? Lá eu formei praticamente uma família, uma família unida, com respeito mútuo, né? E também fiz muitas amizades dentro do banco. Aos colegas que hoje estão na ativa, eu gostaria de deixar uma pequena ou modesta mensagem, né? Que lutem pelo banco, que não se individualizem, porque a saída sempre foi e sempre será a coletividade, né? Hoje, como ex-funcionário e hoje como cidadão, espero ainda estar na luta para uma batalha em busca de um banco e de um país melhor, né? Devo muito isso ao banco e devo também a Deus tudo o que... E devo principalmente também à minha família, a minha esposa Noeli, minhas filhas, que tiveram a compreensão, tiveram a paciência e tiveram a colaboração também de todos esses anos que eu vivi dentro do banco. E parabéns ao Banco do Brasil pelos 50 anos de existência aqui em Francisco Beltrão. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Uma das primeiras funcionárias que assumiu na agência de Francisco Beltrão, em 1971, dia 29 de março de 1971. O banco foi, para mim, uma experiência muito válida e gravou dentro da minha vida, foi muito importante, porque por causa do banco, eu criei meus filhos aqui. Meu nome acrescentou um sobrenome, Banco do Brasil. Era Jussara do Banco do Brasil. O gerente adjunto, Oswaldo Florentino, era muito dinâmico, era uma pessoa incrível. E ele se preocupava muito com o volume de trabalho que tínhamos aqui. E tinha muita gente aqui. Quando abria a agência, era muito cliente. E nós passamos, então, nesse concurso, passamos em 6 pessoas. E nós eram 3 mulheres. A Valdete Henrique Gôngora, hoje ela é Buzetti, a Vanilde Guedin e eu. O Florentino nós chamávamos de coroa. Ele disse assim, venham cá, nós somos no banco, nós tínhamos passado, vem cá. Vocês vão fazer todos os exames. Não veio, nós não sabíamos que tinha que vir de Brasília chamar, ele mandou, nós estamos fazendo. Mandou fazer todos os exames, botou os exames embaixo do braço e foi a Brasília. Diz que ele levou uma descascada lá, mas ele disse, eu não quero nem saber, esses aqui vão ficar lá comigo porque eu estou precisando de gente. E voltou com a nossa posse, e todos nós tomamos posse no dia 29 de março de 71. Era um período de aprendizado. Nós chegamos assim, em época que começou a safra do milho. Vamos aprender o que era a safra do milho. Eu fui trabalhar na Rural, a Valdete foi para o cadastro, a Vanilde foi para a retaguarda, lá atrás dos caixas. Eu não sabia o que era 1 hectare de terra. Era uma dificuldade medonha. O meu chefe na época era o Francisco Ruiz Talhari, e eles foram assim umas pessoas, o Darlan Pedro Lacerda, foram umas pessoas que me ensinaram. Colhi a proposta das lavouras, mas a gente não tinha noção de quanto produzia 1 hectare de feijão, porque às vezes a produção não rendia muito, mas... eu chorava em casa, porque lá no banco eu não podia, não. Nós estávamos, como dizia uns, nós estávamos ocupando o lugar de homens. Foi uma barra muito pesada. Não por os colegas, naquela época eu não senti tanto, porque o ambiente lá era muita amizade. Nós dentro do banco, um ajudava o outro, porque era tudo manual. Foi interessante que quando eu comentei que naquela época, nós escrevíamos à mão, a lápis, numa ficha amarela, a conta do cliente, fazíamos os cálculos, o pessoal se estranha, porque não tinha comprovante nenhum, a pessoa vinha, depositava, vinha fazer, e eu me preocupava muito de como é que eu ia acertar o cálculo dos juros daqueles empréstimos que eram feitos. Em 73, quando passamos para a agência nova, porque assumimos na agência lá em frente... Hoje é o terminal, lá onde é da Dispensal. Nessa agência já tinha algumas máquinas, mas
Mas a máquina que calcular, aquela do dia a dia, de fazer as contas, assim, eram particulares, cada um tinha a sua. O primeiro computador, nós compramos um computador em casa e nós preparávamos as cédulas rurais. Porque na época de lavoura, eram enormes as pilhas, porque era contrato por contrato, eram batidos a máquina e a gente tinha que corrigir um por um. Era normal a gente ficar até meia-noite, 1 hora no banco. Nos primeiros 10, 15 anos, que foi a época que fizemos essa amizade com esse grupo que está hoje aqui, que veio há tempos atrás, que veio o primeiro encontro, que tem aquela amizade, aquele carinho um pelo outro, nós saímos do banco e íamos para a ABB. E na ABB, então, se eu via alguma desavença, na ABB resolvia. Não se, podia até achar ruim com o outro, mas não se ficava de mal. E o mais interessante da ABB é que o terreno da ABB não foi adquirido assim comprado por rifa ou qualquer coisa. O nosso gerente, o Orozimbo, falou, se vocês conseguirem comprar o terreno, eu garanto que nós vamos construir a sede. Então, o banco tinha uma gratificação que nos dava a cada 6 meses, e naquele ano, nós juntamos, cada um deu a sua gratificação e foi comprado o terreno da ABB. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer aos amigos, agradecer a oportunidade que o banco me deu, dando para mim essa chance de eu festejei os 25 anos do banco com esse grupo. E agora, nos 50, encontrá-los novamente, é uma graça muito grande. É um prazer. E a todos esses que vieram aqui, que fizeram esse esforço, um abraço carinhoso, dizendo que eu vou continuar aqui. Eu já passei no banco, já era museu, fazia parte do imobilizado da agência. E aqui eu continuo fazendo parte do Museu de Francisco Beltrão. E Beltrão continua a nossa querida cidade, coração do Sudoeste, como nós chamávamos, que era o coração do Sudoeste, uma cidade que ampara e recebe todos de fora, como muitos que vieram, mas deixaram o seu coração em Beltrão. O meu muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de dizer a todos o que eu senti no meu coração.